Recentemente, a internet foi tomada por uma polêmica, como se não houvessem assuntos sérios o bastante no mundo para fazer polêmica, mas a polêmica diz respeito ao novo filme da Disney, o live action da Pequena Sereia. E a grande questão foi a escolha de uma atriz negra para personificar a sereia. E aí a internet entrou em pânico porque uma parte atacando o filme e atacando a atriz, outra parte também defendendo essa escolha. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Esse não é um caso isolado. A gente tem, por exemplo, a série Os Anéis de Poder, baseada na obra do Tolkien, que está disponível na Amazon, e que colocou em cena elfos negros. E aí as pessoas estão dizendo que Tolkien jamais aceitaria elfos negros na sua obra. Enfim, esse é um assunto já há um bom tempo discutido nas redes sociais, mas é interessante perceber que o contrário não é nem sequer percebido, e muito menos criticado. Hollywood constantemente muda a etnia de personagens reconhecidos na história, tornando brancos os seus personagens, como por exemplo naquele terrível filme Os Deuses do Egito. O filme é muito ruim, realmente nem vale a pena assistir, mas vale perceber que todos os egípcios são brancos. Isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que vai terminar tão cedo, é uma coisa que vai certamente continuar. Mas agora parece estar se abrindo um espaço para pensar mais seriamente a representatividade em produções artísticas. É claro que a gente não pode ser inocente aqui e achar que de um momento para outro essas grandes empresas que produzem os filmes, como tantas que a gente conhece, estão praticando isso como um ato de boa vontade e de desejo de realmente de criar essa integração. Na verdade, isso gera lucro. Há uma fatia do mercado que as empresas não estavam alcançando, e ao inserirem personagens negros, ou seja, escolherem atores negros para refazer seus personagens, essas empresas agora passam a alcançar. E também vale perceber que elas lucram, certamente, com a discussão ao redor disso. Então, tanto grupos a favor quanto grupos contra acabam sendo envolvidos nesse universo midiático de propaganda daquela produção. Dito isso, contudo, eu queria chamar a atenção aqui para algumas questões que eu acho importante a gente pensar. Primeiro, o protagonismo negro em séries de TV ou filmes para o cinema, para a televisão, ou então mesmo em HQs, histórias em geral, não é só algo importante, é algo necessário. E por que eu digo isso? Porque o nosso país é profundamente racista. Ele foi construído na base do trabalho de negros escravizados, e isso gerou uma sociedade profundamente desigual que até hoje tem suas consequências. Não é possível a gente crer que mais de 300 anos de escravidão aqui no Brasil, de repente se tornem com um passe de mágica solucionados e os problemas de desigualdade social sejam resolvidos assim por encanto. Não é o que acontece. A gente sabe disso. A gente reconhece isso. Ou pelo menos deveria reconhecer. Nós vivemos num país que é estruturalmente racista. Aliás, isso se revela quase que diariamente quando assistimos alarmados a quantidade de pessoas que são assassinadas no país e percebemos que, segundo dados do IBGE, de cada 100 assassinatos, 71 são pessoas negras, sobretudo os jovens. Então, isso vai se mostrando uma situação insustentável. E esse racismo não é algo que surge como por acaso na natureza. Ele é ensinado. Como a gente pode ver, por exemplo, nesse teste que é parte do documentário feito sobre o assunto. Assista. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Então, num país assim, e numa sociedade como essa, pensar
a questão da pessoa negra, pensar o protagonismo negro, não é apenas, como eu disse, necessário, mas é fundamental, é essencial. E isso traz uma outra questão, que é o valor da representatividade que essas produções geram. As reações de identificação com os personagens negros nas produções de cinema, mesmo servindo de propaganda às empresas que estão lucrando em cima do tema, mesmo assim, essas reações são importantes. Portanto, é óbvio que é importante termos, sim, uma pequena sereia negra, é óbvio que é importante também termos um super-homem negro e assim por diante. Mas aproveitando esse sentimento de indignação que muita gente está tendo em função da troca de personagens, da troca de etnias, afinal de contas, supostamente se está estragando a infância, porque trocou a pequena sereia branca e ruiva para uma atriz negra. Então, para aproveitar esse sentimento de indignação e revolta, eu queria então falar de uma mudança étnica que está sendo praticada há séculos e que a gente não percebe. Isso é um absurdo, nós precisamos perceber, porque estão sendo mudadas questões seríssimas, porque está se mudando a etnia de certos personagens importantes, inclusive para a nossa própria espiritualidade. Então, eu estou me referindo aqui a uma mudança étnica que é escandalosa, que as pessoas deveriam falar sobre isso. E é a seguinte: tornaram Jesus branco. Não só branco, mas pálido, quase como um vampiro do filme Crepúsculo. A pele chega a brilhar ao sol, com esse cabelo liso e os olhos brilhantes e verdes e azul ou azuis. Nós estamos aqui diante de um Jesus europeu, ou seja, roubaram Jesus do seu berço. E o que eu estou falando aqui, obviamente, então, de quase gozação, na verdade, é sim uma denúncia. Que, afinal de contas, ao tornar Jesus branco, tornou-se também o cristianismo branco. E ao tornar o cristianismo branco, criou-se um espaço no qual negros e outras etnias são expulsas, porque não são bem-vindas. Nós vimos isso muitas e muitas vezes dentro do cristianismo. Afinal de contas, o apartheid na África do Sul foi sustentado pela teologia cristã. A escravidão aqui na América Latina foi sustentada pela teologia cristã. A divisão entre negros e brancos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo foi sustentada por razões teológicas. Teologia branca, feita por brancos, a partir de um Jesus tornado branco. Um Jesus domesticado pela lógica europeia. Um Jesus que não é mais uma afronta aos impérios, porque agora faz parte deles. Um Jesus que é assimilado pela lógica mercadológica e capitalista. Um Jesus que é agora neoliberal. Um Jesus que agora crê na meritocracia. Um Jesus que agora não cura as pessoas, mas antes pergunta se elas têm condições de crer por si mesmas. Um Jesus que não dá pão a quem tem fome, mas sim ordena as pessoas a mudarem seu mindset. Esse Jesus neoliberal é um Jesus que é tornado europeu. É tornado, então, classe dominante sobre dominados. Um Jesus que autentica, e não só isso, justifica a escravidão de negros na África e nas Américas. Ora, mas se a gente quer ser sério com Jesus de Nazaré, precisamos então voltar à sua origem. E Jesus não é esse personagem branco que aparece nessas fotos e imagens. Jesus, na verdade, tem muito mais a ver com esse personagem aqui. Esse rosto é uma reconstrução a partir de técnicas de perícia, de estudiosos que pegaram um crânio de alguém que viveu no primeiro século, na mesma época de Jesus, na Palestina, e aí então eles reconstruíram como seria essa pessoa. Eis aí então alguém que é muito mais próximo de Jesus do que aquele Jesus de olhos claros e pele clara que a gente viu agora há pouco. Mas isso não é suficiente, é preciso também encarnar Jesus na sua própria terra, no seu próprio chão. E aí a gente pode pensar o seguinte: Jesus tem muito mais a ver com esse Jesus negro que está aí nessa imagem do que com outras leituras que a história fez. Obviamente aqui não estamos querendo colocar Jesus restrito a uma etnia, não é isso. Mas é reler a história de Jesus e a partir disso pensar a teologia, a partir disso pensar a espiritualidade, a partir disso pensar ações práticas que levem em conta essa origem. E para mim, uma das coisas que mais representa essa proposta é o Evangelho Mafa. São essas imagens que você está vendo agora. Nós temos o Evangelho se representando várias partes da vida de Jesus. O nascimento, o anúncio do anjo, o nascimento de Jesus, o batismo no Rio Jordão, que na verdade é um rio da África, não no Rio Jordão, Jesus recebendo crianças,
aceitando-as e dizendo que delas é o reino dos céus. Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus enfrentando o Getsemane, aquela agonia do jardim, clamando a Deus. Jesus sendo levado à cruz. Por fim, Jesus ressuscitando e tendo como testemunhas mulheres negras, tornadas apóstolas para anunciar o Evangelho. E Jesus tendo a sua ascensão. Essas imagens representam uma releitura de Jesus feita a partir do chão em que se está. E é isso que precisamos fazer. Como é o nosso país? Nosso país não é apenas de brancos. Nosso país é uma mistura de índios, de negros, de europeus, que formou esse caldo cultural que a gente chama de Brasil. Aliás, esses Brasis do Brasil. É aí, nesses espaços culturais, que Jesus precisa ser encarnado, para que a gente possa viver uma espiritualidade que de fato brote do Evangelho, do próprio Jesus que viveu na Palestina no primeiro século e que não tem nada a ver com o europeu. Obviamente, o Evangelho também serve para a Europa, assim como os Estados Unidos, assim como, obviamente, também serve para os homens e mulheres brancas. Mas dar exclusividade a estes, como se eles fossem detentores da imagem de Deus, um Deus tornado branco, isso é um problema seríssimo. Quando a gente não faz isso, quando a gente não encarna Jesus no seu próprio chão, o risco é deshistoricizar Jesus e, com isso, perder a força profética do Evangelho. É o que diz, por exemplo, o pastor Henrique Vieira. Ele diz o seguinte: Jesus é deshistoricizado, sua mensagem é descontextualizada e ele se torna uma espécie de mestre religioso, tutor de comportamentos individuais. É uma tragédia histórica do próprio cristianismo hegemônico e institucional. Então, como cristão, o que me cabe? Com muita humildade, coragem e coletivamente disputar, como há muito tempo vem sendo, muitos outros irmãos e irmãs fizeram, a memória do Cristo, o Cristo dos pobres, o Cristo da justiça, o Cristo da promoção da paz, o Cristo do respeito à diversidade. Em outras palavras, o que está se propondo aqui é uma teologia negra, tal qual os filmes fazem, transformando protagonistas em personagens negros. Aqui é ler a Bíblia na sua origem, é perceber que de fato ela vem desse universo. Ela foi tornada de propriedade do europeu, do branco, mas na verdade ela não vem daqui, ela vem de povos oprimidos. E teologia negra nada mais é do que ler a Bíblia a partir da sua origem, como de novo afirma Henrique Vieira. Significa ler a Bíblia a partir da especificidade da população negra no Brasil. Não é qualquer coisa ser negro no Brasil. Foram quase 4 séculos de escravidão. O racismo é estrutural e estruturante das nossas relações. Está na política, está na economia, está nos meios de comunicação, está no direito, na operação do direito, está na intersubjetividade formada pelas relações humanas. Ou seja, se eu sou discípulo de Jesus num contexto em que o racismo é estrutural, eu não tenho outra opção, senão, em nome de Cristo, em nome de Jesus, ler a Bíblia, ler a vida do Cristo e transformar a sociedade. A teologia negra é você devolver a Bíblia à sua origem social, que é a origem dos oprimidos, com uma especificidade, com uma espinha dorsal, que é o elemento de raça, que é o elemento da experiência negra dos Estados Unidos, no Caribe, na América Latina. Vou resumir da seguinte forma: a Bíblia vem sendo lida e interpretada pela janela da Casa Grande colonial. A teologia negra implode esse lugar e passa a ler a Bíblia pela janela do quilombo. Porque Deus está não na Casa Grande, mas nos quilombos. E está porque ele se coloca ao lado de quem sofre. Essa leitura, essa chave de leitura nos ajudaria a reinterpretar Jesus a partir do seu próprio chão. Não mais lido como esse ser abstrato, né, quase um fantasma, que não tem tanta presença e nem tanta influência ou implicações na vida cotidiana, mas sim lê-lo a partir dos evangelhos. O Jesus que se levanta para defender os famintos, para defender os pobres, para defender os injustiçados, para defender aqueles que são vítimas da religião opressora do Estado. Porque lá na época de Jesus, religião e Estado se aliaram. O Império Romano possui seus comparsas entre a religião judaica. Templo está a serviço do Império. Igreja está a serviço do Império. Talvez não seja tão diferente assim no Brasil, especialmente hoje. Então aqui vale mais ainda aquela perspectiva de colocar-se a serviço de Deus, onde Deus está, e não onde nós achamos que Ele esteja. Deus está
junto dos pobres. Deus está junto dos necessitados, junto dos oprimidos, junto dos que são colocados na periferia. Então, vale a pena aqui ouvir Jesus novamente e ler Jesus a partir dessas lentes. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito ainda e muito obrigado pela sua presença. Um abraço e até o próximo vídeo.